enquanto não chegam as perguntas, deixa eu fazer um comentário rapidinho aqui, porque as músicas que a gente escutou lá no início e as músicas que a gente escutou agora, não sei se vocês se deram conta, né? Então, tem algumas coisas muito importantes ali. A gente falava de tempo no início da nossa conversa passada, né? O tempo entendido como ordenado, né? A primeira música que a gente escutou de manhã foi Felicidade, do Marcelo Genesi, e tem um momento que ele fala, né? A felicidade é só questão de ser, é melhor viver. E aí tem um trecho que diz: tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. A consciência do tempo como ordenado ajuda a gente a entender exatamente isso. Não tem palavra final, né, acerca da tribulação e do sofrimento. Não tem palavra final, inclusive, no que diz respeito ao temperamento. O temperamento não é palavra final. Se vocês começarem a usar temperamento como palavra final para o que quer que seja, em agosto eu volto aqui, eu vou puxar a orelha de cada um de vocês. Porque o temperamento não pode ser uma categoria que resolve todos os problemas, não pode ser uma panaceia que cura tudo, e não pode ser, sobretudo, um rótulo que eu emprego para lidar com os meus alunos, as crianças. E sequer para justificar os meus próprios erros. Isso é uma baita de uma sacanagem. Então, é verdade, tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que vai aguentar, mas lembra, fica firme, ou seja, fica estável, se ordena, isso vai passar. É melhor viver e viver ordenadamente. A felicidade é só uma questão de ser. Pois essa música do Danny Black, eu acho que eu falo assim, se o Don Gil estivesse vivo, o Don Gil ia chorar, lágrimas, mais lágrimas diante dessa música. Essa música é um espetáculo. É um espetáculo, essa música é um espetáculo. E tem, né, eu acho que tem essa coisa que no fim ela amarra bem o que nós estamos falando, né? Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Por quê? Porque eu sou filho do mistério e do silêncio. Eu não sou filho do meu temperamento. Misteriosamente, Deus deu pra gente um temperamento. O temperamento é dado, não tem como a gente arrancar, não tem como a gente mudar o temperamento da gente, tá bom? A gente vai morrer com o temperamento da gente. Misteriosamente Deus colocou no teu colo esse temperamento. Mas você pode morrer simplesmente dizendo que tudo o que você fez de errado é fruto do temperamento, e com isso você está colocando o dedo na cara de Deus, feito Jó, acusando Deus dos erros, e Deus vai responder para você: onde você estava quando eu estava levantando as colinas e colocando margem para o mar, seu imbecil? A gente é filho do mistério, então misteriosamente esse aqui tem uma razão de ser, e a gente tem que se colocar sempre essa pergunta: por que Deus me deu esse temperamento? Por que Deus deu esse temperamento para aquela criança? Somente o tempo vai revelar quem eu sou. Somente o tempo. E não é que é uma coisa que acontece automaticamente, né? A gente tem um trabalho a fazer pessoalmente falando. Há uma longa estrada. A estrada que eu sou. E uma estrada que vai permitir que aquele dom de ser capaz e de ser feliz que eu carrego dentro de mim comece a acontecer. Demais. Chega. Só queria comentar isso aqui. Perguntas? Bom dia, meu nome é Ana, eu sou do Jardim de Felicidade, tá dando para ouvir direito? Sim. Eu não anotei, então vai ser um pouco intuitiva, eu peço desculpa se eu me embolar, mas vou tentar me fazer compreensível. Você falou um pouco já do que eu ia perguntar, que é a respeito dessa sensação de rótulo e de algo absoluto do temperamento. Eu sou formada em psicologia e aprendi que o temperamento ele é inato, a gente nasce e morre com ele. Perfeito. E aí a minha dúvida é porque quando você relata os traços, né, os temperamentos, me vejo em outros temperamentos também. Grande. E ao longo da nossa vida, de situações, do nosso humor, parece que esse temperamento ele é um pouco flexível. E aí eu queria saber o quanto esse temperamento é inato, tipo assim, a gente vai nascer e morrer com aquilo, e esse rótulo que, né, não concordo também, mas o quanto a gente pode
moldar ele, né? Que você fala, igual, por exemplo, a criança está desordenada, a gente pode melhorar aquele comportamento, aquele temperamento. Aí a minha dúvida também é dessa questão do absoluto, né? Como se fosse isso e pronto, eu sou assim, cresci assim, e eu não concordo. Síndrome de Gabriela. Isso, mas também como a gente pode, por exemplo, todos nós somos terra, água, né? Os 4 elementos. Então, para mim, me passa a sensação de que, você trouxe essa metáfora também, tem uma música de fundo mais alta, mas tem outras músicas tocando também. Perfeito. Então, como que a gente pode... A minha dúvida é essa, se existe como a gente modelar esse temperamento. Grande. Muito boa pergunta, Ana, obrigado. Então, acho que a questão do rótulo já está, né, bem definida, o que de fato já coloca em questão o tema do absoluto. Isso aqui é absolutamente assim, né? Não, porque se fosse absolutamente assim, inclusive não faria o menor sentido eu estar falando com vocês sobre isso, a não ser para que vocês rotulem. Foi exatamente o que eu disse, que tinha uma necessidade de ordenar, que, né, eu comecei falando disso, que a gente, conhecendo, a gente ordena. Como é que eu vou ordenar uma coisa que eu não sei qual que é a ordem, né? Me entregou na mão um negócio lá e me falou assim, coloque em ordem esse negócio aqui, mas qual que é a ordem? Eu não sei, então eu preciso conhecer para poder ordenar. E ordenar significa, Ana, exatamente que eu seja capaz de colocar a coisa numa direção certa. Qual é a direção certa? É isso que está lá na música, né, que a gente cantou do Tocando em Frente, né? Cada um de nós carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Nós fomos feitos para ser felizes, nós não fomos feitos para ser melancólicos, nós não fomos feitos para ser sanguíneos, nós não fomos feitos para ser coléricos, fomos feitos para ser felizes. O que significa ser feliz? É ser plenamente humano. Uma pessoa feliz é uma pessoa plenamente realizada. Eu não me realizo como colérico, eu me realizo como Paulo. Nosso Senhor Deus, quando pensou em mim, lá do fundo da eternidade, me arrancou do fundo da eternidade me chamando pelo nome Paulo, vem porque eu preciso de ti, enfiou nas minhas costas um temperamento colérico, e fez, eu preciso de ti desse jeito, colérico. Então, alguma função tem. Eu preciso me realizar plenamente com né, com isso aqui, né? 1,88 m, careca, barba branca, míope, né? E mais outras coisas mais que eu não vou enumerar aqui. Então, essa é a primeira coisa importante, não tem absoluto, tá bom? Segunda coisa, a Luísa tinha me feito uma pergunta bem parecida com a que você fez, Ana, que é isso, então existe o temperamento sanguíneo e eu vou encontrar ele purinho na minha frente? Não. Né? Eu apresentei para vocês os temperamentos e descrevi os temperamentos puros. Há misturas. E mais do que misturas, né, no sentido de que uma coisa se mete na outra, a gente tem que sempre dizer o seguinte, olha, há um temperamento primário que se manifesta, que vem à frente em primeiro lugar, e há um temperamento secundário. Eu, por exemplo, sou colérico, temperamento primário, mas o meu temperamento secundário é melancólico, né? E isso aqui, então tem uma misturinha de coisas ali. Aí vocês percebem que a minha mistura é uma mistura que leva em consideração o quê? Qual o elemento que está presente aqui comum? A secura. A secura é comum entre o melancólico e o colérico, não é? Então, a secura fala do quê? Das marcas. Então, eu sou muito marcado. A minha tendência maior, às vezes, não é nem tanto a impulsividade e a extroversão. Quer dizer, todo mundo acha que eu sou, né, que eu sou muito extrovertido. Não, eu sou tímido para burro. Para mim, sério, é muito difícil estar em situações como essa que eu estou. Eu não fico à vontade porque eu sou colérico. Eu fico à vontade porque tem a Luísa. Fico à vontade porque tem a Rosa, porque tem a Fernanda, porque tem vocês. A coisa vai mudando, então a gente vai percebendo que esse aspecto de secura, né, ele é mais importante. Então, Ana, continua o problema. Então, tá bom, já entendi que tem 2 tipos de temperamento então dentro da gente. Né? É bom de saber identificar, o primário e o secundário. Mas ainda assim fica o problema. Vou morrer com ele e não vai ter jeito? Uma coisa é certa, vai morrer com ele sim. Você vai morrer, eu vou morrer colérico melancólico. Vou morrer assim. Só que, o que a gente tem que ser, o que a gente é convidado a fazer, pessoalmente falando? A crescer na nossa personalidade. Aí eu vou dar um exemplo, você vai entender com esse exemplo, eu espero que com ele eu ilustre bem. Santo Inácio de Loyola, o
fundador da Companhia de Jesus, ele era colérico sanguíneo, tá? Ele era um tipo muito sensual, eu uso a palavra sensual aqui, não como a gente entende. Ele era um tipo que era muito preso à sensibilidade. Um homem vaidosíssimo, muito vaidoso, muito autoritário. Ele era um militar. Né? Quando acontece a conversão de Santo Inácio de Loyola, né, ele estava numa batalha na Espanha, a batalha de Pamplona, do cerco de Pamplona, e ele é ferido com uma bala de canhão na perna, a perna dele espatifou. Estamos falando de século XVI, tá, pessoal? E ele foi curado no século XVI, no meio de uma batalha, o palácio cercado, foi curado ali. Quando terminou a convalescência do Inácio, ele viu que tinha um caroço no osso e tinha uma perna menor do que a outra. Vaidoso, ele virou para o médico e falou assim: conserta isso, quebra essa perna de novo e coloca ela no lugar. E foi isso que fez. O médico quebrou a perna dele de novo, colocou no lugar. Colérico, mas vaidoso, sanguíneo. Beleza. Então, estou dando esse exemplo para vocês entenderem como o Inácio de Loyola era um colérico sanguíneo. Quando Inácio de Loyola morreu, o médico que fez a autópsia não, né? Nesse caso, é autópsia mesmo, né? Que fez a autópsia do corpo de Inácio, descobriu uma coisa muito incomum. O fígado de Inácio era meio seco e menor do que os fígados de qualquer outra pessoa. No laudo pós-morte do Inácio, o médico escreveu o seguinte: Inácio, de tal forma se conformou ao amor de sua vida, nosso Senhor Jesus Cristo, que de colérico que ela era, se tornou fleumático. Prova disto é que seu fígado havia ressecado. Um médico moderno iria, né, diante dessa informação, provavelmente ele teve algum tipo de esteatose, alguma coisa do gênero, ia dar um diagnóstico diferente. Porém, né, dizer, o que o médico do Inácio estava dizendo lá atrás é o quê? O Inácio mudou. Ele virou fleumático? Não. Ele se conformou a Cristo. E aí vem, somos filhos do mistério do silêncio. A nossa filiação primeira, pessoal, é o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa primeira filiação. Eu não posso olhar para o meu aluno se não pensando nisso. Esse menino é filho de Deus. O mistério dele é se conformar a Cristo. E eu vou dizer para vocês, o mistério de vocês é obrigação nossa, na vida, minha e de cada um de vocês, se esforçar no sentido de conseguir viver uma conformação cada vez mais potente a nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso a gente precisa conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo era um homem perfeito. Muita gente me pergunta, qual era o temperamento de Cristo? Nenhum. Porque era todos. Cristo tinha todos os temperamentos. É um homem perfeito, tudo equilíbrio. Os 4 elementos em perfeito equilíbrio. A gente precisa aprender isso aqui. Quando eu olho para Cristo, colérico que sou, eu preciso aprender a mansidão. Quando eu olho para Cristo, fleumático que sou, eu preciso aprender o quê? Esse impulso de ir ao encontro do outro. Quando eu olho para Cristo, melancólico que sou, eu preciso aprender de Cristo a capacidade de viver a esperança. Quando eu olho para Cristo, sanguíneo que sou, eu preciso aprender de Cristo a capacidade de manter uma distância daquilo que me atrai mais imediatamente. A gente tem para onde olhar, né? Respondi? Próximo. Bom dia. Eu sou Janaína, coordenadora aqui da creche Jardim Felicidade. Eu quero agradecer, Paulo, pelas palavras. E eu tenho uma pergunta, porque quem está na coordenação, ou qualquer outro setor, lidar com muitas pessoas, né? Com muitos temperamentos. E como que eu ajudo, de que forma que eu ajudo o outro a compreender, a fazer uma leitura da realidade. É uma realidade que ela é composta por tantos temperamentos
e que, como você disse no início, precisa ir além desses temperamentos. Como que eu ajudo o outro a entender que há uma realidade maior do que o que ele é? Grande, Janaína. Muito bom. Obrigado, Janaína. Pessoal, eu falava agora ali na quadra com o Luiz. Cadê o Luiz? É Luiz mesmo, né? É Luiz, né? Estou errado não, né? E uma coisa muito parecida com o que você perguntou agora, Janaína. Vou te responder dessa forma. O ponto de partida para isto é, na verdade, ajudar o indivíduo. Eu só ajudo o indivíduo se, em primeiro lugar, eu ajo assim. Se eu, em primeiro lugar, não ajo assim, não adianta, eu posso fazer o que eu quiser que eu não vou conseguir. Isso é duro, eu vou te dizer, é duro mesmo. Porque muitas vezes é muito fácil você identificar o outro, mas você não consegue fazer a identificação de si mesmo. E identificar-se, olhar, qual que é o meu temperamento, vai me obrigar necessariamente aquilo que eu falava com a Ana. Vai me obrigar a me moldar mais àquele que me permite, nas relações que eu vou estabelecer com as outras pessoas, ser uma espécie de testemunha de um modo de olhar para a realidade como o modo de olhar para a realidade que Cristo tem. E esse é um esforço que a gente tem que fazer continuamente. Não adianta nada você ficar forçando a barra do teu aluno dentro de sala de aula se você mesmo não faz nenhum esforço. Você não faz nenhum esforço. Tem que fazer algum esforço. Então, esse é o ponto de partida. E entender que, e sobretudo assim, eu preciso começar a entender a realidade melhor. Eu preciso começar a entender o temperamento do outro melhor. Eu preciso aprender a me comunicar com este temperamento da forma adequada. Quando isto acontece que eu, diante de cada pessoa que eu encontro, eu percebo que não dá para estruturar um manualzinho. Não tem manual. Não tem jeito. Você vai ter, eu vou ter que olhar, é Rosa que eu tenho diante dos meus olhos agora. É Luísa que eu tenho diante dos meus olhos agora. Eu tenho que estar me adaptando. Eu tenho que estar me adaptando. Eu tenho que fazer esse esforço contínuo. E veja, não é um esforço. Esse aqui para mim é muito importante, pessoal. Muito importante mesmo. Que a pergunta da Ana que ela sirva para todo mundo como uma espécie de norte. Porque essa pergunta da Janaína, ela completa a pergunta da Ana. Que é isto? No fundo, eu não estou fazendo isso simplesmente porque eu quero agradar Rosa. Eu estou fazendo isso porque, caramba, eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor, porra. Eu preciso ser melhor. Eu carrego, ou não é verdade que eu carrego o dom de ser capaz de ser feliz? Eu preciso ser melhor. Quer dizer, o que Cristo fazia? Cristo não perguntava o temperamento de ninguém, não é? E, no entanto, ele se adaptava, né? Ele usava, né? Ele usava, exatamente. Percebe? Então, assim, é isso, não vou me estender. Acho que toda a resposta para a tua pergunta, ela é muito simplesmente essa. Comecem vocês a mudar a forma como vocês olham para a realidade. Tá bom? Combinado? Oi? Exato, mesmo porque, isso aqui, vai lá e coloca, olha só, é você, lembra que eu falava do temperamento, um método? O teu temperamento, Janaína, ele se torna um método de relação com a realidade. Mas ele só se torna um método de relação com a realidade exatamente porque você entende que você é chamada a mais do que simplesmente ficar batendo, não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, Você tem um jeito que é o seu próprio de fazer essa adaptação. O Inácio adaptou-se do colérico para o fleumático. Você, qual temperamento você é? Você tem cara de fleumática também. Então, talvez vai precisar o quê? De mais energia, Talvez, eu não sei. Mas é uma energia que vai servir para quê? Para você ficar legalzinha? Não. É exatamente para você entender o seguinte, olha,
eu às vezes vejo as coisas de forma meio amorfa. E eu preciso ver as coisas com um pouco mais de nitidez, com um pouco mais de clareza. Sacou? Sim, sim. A minha esposa está lembrando essa outra coisa também, só para completar. Você pode vir vindo, pode vir vindo, pode vir. Minha esposa está lembrando que não só o meu temperamento estrutura o método, mas também o temperamento do outro estrutura o método, né? Me dá o caminho. Alessandra, da Dora Ribeiro, a gente falou muito dos temperamentos e você pontuou sobre a questão da inclusão. O conceito que a gente tem de inclusão é o conceito mais positivo possível. Até agora todo mundo entendia. Vamos incluir, junta todos para dar tudo certo e fazer o melhor. Sim. E aí, conversando com as amigas ali, veio a questão. Hoje se prega algo diferente, que é o que eu pontuei aqui, da palavra em questão, inclusão. Qual que é o lado bom dessa palavra? Ou seja, como que essa inclusão, de fato, do que hoje nós compreendemos, disso que você trouxe para a gente, como que a gente aplica isso? Qual que é o lado positivo disso? Sim. Essa é muito simples a resposta a essa pergunta. É claro, eu fiz eu quis criar o escândalo mesmo, porque se tornou um lugar muito comum falar de inclusão, e quando se fala de inclusão da maneira como se fala, é péssimo, rigorosamente, não existe outra. A palavra, do ponto de vista etimológico, já é péssima. É em Virgílio, se eu não estou enganado, a primeira vez que aparece a palavra inclusão. É quando ele está relatando a morte de um dos imperadores, não sei se é de Nero, não me lembro bem, não sei se é Virgílio, não é Virgílio não, é um historiador, Heródoto. Acho que é Heródoto, me perdoem esse detalhe. Aí aparece lá, in diem extremum claudere, no dia do extremo fechamento. Qual que é o extremo fechamento? Quando ele é colocado dentro do túmulo. A palavra inclusão, ela aparece pela primeira vez lá no século XVIII, na França, Revolução Francesa. A primeira vez que aparece a palavra inclusão, tal como a gente conhece ela hoje, inclusion, em francês, lá no século XVIII, bem no espírito da Revolução Francesa. Impressionante. Igualdade, liberdade, fraternidade, igualdade entendida como o quê? Todo mundo é igual. Normalização. Normalização e homologação. E a gente vai trazendo isso aqui, acha que está tudo bem. Vou incluir. É claro, e eu entendo com você, por exemplo, o que se faz aqui. Caramba, é uma inclusão. E muito positiva. Então não é inclusão tal como eu estou acabando de escrever, tá bom? Então, eu te diria, esqueçamos, não é uma questão nominalista, a palavra X, Y ou Z, é a atitude que a gente assume. Se a atitude que eu assumo é colocar uma criança no transtorno do espectro autista dentro de uma sala de aula com 20 outras crianças normais e forçar a barra para que ela esteja tudo bem ali dentro de sala de aula, se é isso que eu estou entendendo por inclusão, eu já estraguei a vida daquela criança. E além de estragar a vida da professora que está com aquela criança. Porque ela vai penar, vai comer o pão que o diabo amassou. Não é assim? Inclusão não é isso, pombas. O que é inclusão de fato? Do que nós estamos falando desde agosto do passado? Olha para a pessoa. Olha para a pessoa. Incluir é isso, eu estou olhando para aquela pessoa, estou olhando para a Janaína, para a Alessandra. Estou olhando para a Alessandra. É o que eu falava agora com a Janaína. Eu preciso estar atento a você. Aí eu incluo. Do jeito certo. Entenda que a palavra aqui agora é isso, eu estou olhando para a pessoa, eu trago ela para aquela relação comigo, eu auxilio aquela criança a entrar na relação com as demais. Isso é positivo para burro, Isso é muito legal. Então, esquece a palavra e pensa na atitude. A atitude é esta. A atitude é essa. Eu olho para aquela pessoa. Eu não estou olhando para o que a prefeitura, a Secretaria de Educação julgou para mim e disse: você tem que colocar tantas vagas de crianças assim, essa. Pô, se é isso aqui, caramba, a direção da escola, da creche vai achar ruim, o professor vai achar ruim e a criança vai penar. E os colegas dela vão sofrer.
Não tem nada de bom, não é verdade? Não tem nada de bom. Agora, se não, né? Pô, meu coração é grande. Meu coração cabe. E quanto mais meu coração rasga, quanto mais meu coração se fere com o sofrimento do outro, tanto mais ele se rasga, e quanto mais ele se rasga, mais cabe gente. Então vamos lá, traz mais um. Traz mais outro. Esse ali, naquela situação social terrível, traz para cá, não tem problema, eu aceito. Padre Aldo morreu recentemente, né? Santa memória. Era um homem que fez isso a vida inteira. Um homem que não tinha estrutura psíquica nenhuma. Um homem de uma estrutura de uma estrutura psíquica fragilíssima. No entanto, tinha um coração do tamanho do mundo. Não é impressionante? Você vai lá na obra de Padre Aldo, não sei quantos de vocês, né? Eu estou falando de Padre Aldo, não sei quantos de vocês conhecem. Você vai na obra do Padre Aldo, você vê de tudo. Inclusão de verdade, né? Por quê? No fundo, cada um é uma pessoa que eu quero bem, eu quero o destino, eu quero que você seja salvo, etc. Grande Alessandra. Queria agradecer o Paulo por ter aceito o nosso segundo convite, que tenho certeza que é o caminho de muitos outros convites. Sem dúvida, esse assunto que você trouxe hoje abre a janela para as próximas, né? Eu, pessoalmente, posso dizer que conhecer o temperamento me ajudou na minha vida familiar, mas você fala uma coisa, aquele temperamento com filho me foi dado para melhorar. Então, é um grande caminho e a gente aqui na obra também é isso. Cada um de nós, entre nós, cada um foi dado para o outro. Não é à toa que eu estou na sala com fulano ou fulano que está trabalhando junto, né? Que a gente possa, esse ano, crescer sem fechar a pessoa no temperamento, mas olhar a pessoa. Queria agradecer os músicos, o Nani já foi embora, o Jean, que está na estreia e agora vai ser sempre escalado, o Ramon, que sumiu e descobrimos um novo dom, tá vendo como é bom? As dificuldades nos ajudam. Vou passar a palavra para a Luísa, que ela vai falar um pouco do projeto educativo desse ano. Falei que é interessante como as coisas se combinam uma com a outra, mesmo providencialmente, porque essa é a grande palavra. Pensando um pouco com as pedagogas, que trabalho nós podemos fazer com as crianças, durante todo este ano surgiu um tema que vou anunciar agora, mas depois com elas vamos trabalhar. Quem sou eu? Esse será o grande tema deste ano, ajudando nós mesmos e as crianças a descobrir quem são, com toda uma série de atividades que, do ponto di vista didattico e educativo, vamos desenvolver, mas tendo presente que o objetivo é aquilo que nós falamos sempre, descobrir quem é a nossa pessoa, porque nós, e também as pessoas que estão conosco, são um grande mistério. Um mistério que só precisa olhar, admirar, aprender a conhecer para poder educar. Essa é a única postura que existe. Se eu me coloco em frente ao outro, não tendo no meu canto do olho esse fatto che essa criança é um mistério, eu vou ver uma mínima parte dele, vou pretender, vou achar que estou sempre errado, que ele está sempre errado, eu tenho sempre razão, mas isso não ajuda e não é dentro o nosso caminho, como a Rosa sempre ensinou, não? Porque a Rosa é testemunho disso, de olhar para a realidade e para aquilo que ela é. E aí, na segunda-feira, com todo o povo que está envolvido mais propriamente na educação, ou seja, na sala de aula, porque depois todo mundo está envolvido, porque quero lembrar um outro aspecto que é interessante para nós.
que cada um, através da função que é dada para ele, desde o porteiro, o senhor Maurício, a cozinha, a limpeza, participa dessa grande aventura que é a aventura educativa. Os meninos aprendem disso e são acolhidos por pessoas que, como justamente o Paulo rilembrava agora, começam a olhar para a realidade dessa forma. É a grande aventura que nos espera este ano. Buon trabalho!